Então, pessoal, boa noite, viu? Desejo a vocês, a quem eu ainda não vi, um feliz ano novo. Esse ano, quem diria que a gente encontraria nesse ano de 2021 condições tão parecidas quanto aquelas que a gente encontrou a partir de março de 2020, né? Quem diria? Mas, na verdade, a gente esperançava outras coisas, né? A gente esperava outras coisas, mas as condições já estavam condicionadas para que estejamos nessa triste condição, né? E geralmente quando é o ano novo, a gente faz logo algumas promessas. E é comum entre essas promessas de ano novo a gente dizer: eu vou desenvolver um projeto de vida, eu vou desenvolver atividades para que eu seja mais paciente. Eu quero que esse ano novo eu possa ser uma pessoa mais tranquila. Eu quero adquirir mais sabedoria nesse ano novo. A gente faz até promessa, eu não sei vocês, mas a gente faz até promessa para adquirir habilidade e conviver com pessoas difíceis. Não tem isso, não tem? Não, olha, esse ano eu não vou cair mais em provocação de ninguém. Pode falar o que quiser, pode. Eu não vou estar nem aí. Eu vou ser eu mesmo, mas eu não vou ligar mais com o que as pessoas dizem. Então é comum, quando é na passagem do ano novo, e no horóscopo chinês a gente está vivendo o ano do boi, que é um ano que a simbologia é um ano de plantar, um ano de trabalhar a terra, um ano de cultivar. E entre esses projetos que a gente faz de ano novo, a gente às vezes coloca querer meditar. Não, 2021 eu vou me dedicar com mais afinco à prática da meditação. Para quê? Para desenvolver algumas qualidades internas. Como essas que eu estava falando, ser mais paciente, não é? E quando essa questão do zazen, é importante que você saiba, e a gente que pratica um tempinho mais, a gente já começou a perceber isso, você já percebeu que a prática do zazen exige algumas condições peculiares, algumas situações particulares. E a primeira coisa, se você realmente deseja cultivar a prática, se realmente você deseja cultivar alguma qualidade interior, como paciência, sabedoria, a primeira coisa, a primeira qualidade que você tem que ter é o desejo. Porque como a gente viu aqui, o ano passado, o desejo, ele é muito importante. Aliás, o desejo é o guia da nossa ação. Então, se você realmente tem esse desejo de, nesse ano, praticar a meditação, a gente pode dizer que você já está no primeiro passo correto, que é qual? Que é o desejo. Ou seja, eu quero praticar. Se você já tem um desejo, o segundo passo para você praticar, para você cultivar a prática, é identificar uma brecha no seu tempo.
Sabe nessa loucura, nesse corre-corre que você vive? É no meio dessa confusão que a gente precisa achar um tempinho. Não precisa ser o dia todo. Não. O dia todo deixa mais para frente, se você desejar, deixa para nós que somos monges, ou para os preceitados que se dedicam e querem se dedicar o dia todo, por exemplo. Então você tem que achar uma brecha no seu tempo. Repito, primeiro é o desejo. O desejo é o guia da ação. O segundo é achar uma brecha no seu precioso tempo. Vamos dizer 30 minutos? Será que você não tem 30 minutos do seu dia para se relacionar consigo mesmo? Tem um ditado no Zen que diz assim: todo mundo deveria praticar zazen durante 15 minutos por dia. A menos que você seja uma pessoa muito ocupada. Aí você tem que fazer 1 hora. Então, você precisa achar esse tempo, achar essa brecha. E você precisa entender também, e a gente vai estudar um pouco isso esse mês de fevereiro, entender a sua interdependência. Porque em algum momento, em algum instante do seu dia, os teus afazeres, as tuas atividades, a tua interdependência, ou seja, os seus relacionamentos, vão te chamar. E é bom, eles fazem assim. Tu não tem nenhum tempinho para mim? Olhe, essa mesa aqui está toda suja. A mesa dizendo para você, entendeu? Me limpe, me limpe. Aí você olha assim, eu vou limpar a mesa. Aí depois você olha assim, tem outra coisa, cheio de poeira. Aí você diz, não, eu vou ali limpar essas coisas. Então nós temos que entender que a gente tem uma dinâmica de vida. É isso que eu estou dizendo. A gente tem uma dinâmica de vida e a gente precisa arrumar um tempinho para encaixar, para introduzir a prática do zazen, a prática da meditação. Sabe por quê, pessoal? Sabe para quê? Eita, Bianca! Temos visita, não é? Muito bem. Sabe para quê? Que é para a gente ter uma relação saudável com a gente mesmo. Para a gente ter mais qualidade de vida mental e emocional. Eu acho que todos nós desejamos isso. Quem é que não deseja ter uma vida mental, uma vida emocional melhor? Agora, é importante que a gente tenha o desejo, encontre uma brecha no tempo e entenda que seu desejo tem uma vida emocional melhor, uma vida mental melhor, eu preciso dedicar um tempo a mim mesmo. Depois que você tem o desejo, depois que você achou a brecha no seu tempo, você vai selecionar o lugar. Qual vai ser o cantinho que eu vou praticar o zazen? Não precisa ser um lugar 100% perfeito. Se o seu desejo for forte e o tempo existir, o local que é importante, ele não precisa ser 100% perfeito. Um local que seja relativamente tranquilo, onde as pessoas também não fiquem me chamando o tempo todo, onde a gente não tenha muitos estímulos externos. Eu já disse aqui uma vez, eu já fiz zazen entre ratos,
eu já fiz zazen em ônibus, eu dava aula numa cidade aqui perto modo de falar. Eu morei em Campina Grande, aí eu dava aula também em uma cidade aqui chamada Pombal. É uma cidade aqui do sertão. Eram uns 4, 5 horas de viagem. Passava a viagem um tempão assim, ó. Aí eu levava um saco de pão. Corta essa parte quando for colocar o vídeo sozinho. Eu levava um saco de pão integral. Aí quando a fome batia, porque eu saía daqui, era o quê? Era 5 horas da tarde, né? Era 17 horas. Chegava lá quase 10, 11 horas. Aí, de determinado horário, assim, abriu a bolsa, né? Abria a mochila e pegava aquele saco de pão, pegava um pedaço de pão e tomava uma aguinha aí. Eu ficava pensando depois, e essa galera que tá do meu lado pensa o quê, hein? Aí um dia eu percebi que tinha um senhor que geralmente ia também nas segundas-feiras. Um dia eu desci para respirar um pouquinho, né, que o ônibus para as pessoas normais se alimentarem. E aí eu desci, fui ao banheiro e o senhor estava também no banheiro. Depois eu saí e o senhor estava lá para comprar um produto, para comprar um negócio. Aí eu digo, opa, tudo bom com o senhor? Eu simpático, né? Ele disse, tudo. Aí ele perguntou, eu posso lhe perguntar uma coisa? Eu disse, pode sim. Por que você fica tão quietinho na viagem? Você tem medo de andar de ônibus, é? Eu disse a ele, não, eu tenho mais medo de andar de avião. Aí eu expliquei, não, senhor, é porque eu sou monge e os monges, quando têm tempo, ou mesmo que não tenham tempo, eles têm que ter um tempinho para fazer a prática do zazen. Mas eu olho assim para você, você é tão concentrado. Eu digo, eu preciso, que eu também sou professor, e às vezes dá um trabalho danado. E não é difícil para você não ser tão calmo, e os alunos às vezes estão agitados. Eu digo, é maravilhoso, porque eu treino. Às vezes eles estão lá numa bagunça danada, eu paro e fico assim, ó. No máximo, com o relógio, eu digo, né? Então, pessoal, a gente tem que arrumar um tempinho. E sabe, vou repetir, o desejo, um tempinho e um local. E outra coisa que ajuda bastante, eu vou até falar para Gabriel Ribeiro, ele mora no Ceará, eu acho que em Fortaleza. E ele está começando, ele já pratica um pouquinho. Um dia desse ele conversou comigo, que tem interesse em praticar mais. Sozinho, meu filho, ele disse alguma coisa aí. Ele Boa disse noite, dona que, Elani. no caso, é onde ele mora, tá certo. Tá certo, né? Então, Gabriel e todos nós, né? A gente precisa de uma coisa importantíssima, que é determinação. Desejo, um tempinho, um local e determinação. Se a gente realmente desejar praticar, a gente precisa da determinação. E a determinação, pessoal, é, na verdade, um compromisso que você faz com você mesmo. Você precisa, portanto, de um certo esforço. Exatamente, Sozinho. Sozinho coloca que a determinação, a força, a coragem é uma das qualidades do touro. Que, inclusive, depois a gente vai falar sobre o touro, no mês de março. Então, quando eu falo esforço, pessoal, me entenda bem. Esforço não é brigar com a realidade. Ufa, eu vou repetir. Esforço não significa dizer que eu tenho que brigar com a realidade.
com pessoas, com objetos ou com situações. Nananim, nananã. Não. Esforço deve vir acompanhado da nossa capacidade de percepção, de saber como as coisas realmente são. Porque, veja, se eu tenho uma noção clara da realidade, se eu sei como as coisas realmente são, eu não brigo com elas. Eu identifico e tomo medidas adequadas, medidas corretas, para me relacionar e mudar aquilo que, de repente, eu não estou gostando. Então, o esforço, o compromisso, a determinação é com a gente mesmo. Passou o cara da moto aqui, ele sempre passa nas nossas atividades, sobretudo aos sábados. Eu acho que ele adivinhou que ia começar às 18 horas, aí disse, vou passar mais tarde hoje. Então, a gente precisa desse esforço. E tem uma coisa, o esforço, ele é proporcional à nossa aspiração. Eu já devia acabar aqui. O esforço é proporcional à nossa aspiração. O esforço nasce da minha aspiração. Me diga uma coisa, Paulo. Você vai fazer algum esforço para uma coisa que você realmente não quer? É estranho isso, não é? Nossa, eu detesto essa água. Nossa, que água horrível. Eu vou fazer um esforço tremendo para tomar essa água. A gente não faz. Então, o esforço, ele é proporcional à importância que a gente dá àquilo. Mas eu repito, não pode ser uma coisa doentia. Vou brigar com tudo e todos. Perdeu. Porque é preciso o quê? É preciso ver como as coisas são. E saber atuar a partir de como as coisas são. Então, quando eu digo assim, que o nosso esforço nasce da nossa aspiração, aí talvez eu já complique um pouquinho a situação. Que é assim. Você já tem o desejo, você já tem o tempo, já achou o local, agora indo para as questões mais internas, que é o esforço. Quando você realmente começar a praticar, aí, com o tempo, você vai realmente perceber se era isso ou não que você queria. Porque, às vezes, a gente só quer praticar em uma determinada situação da nossa vida. Aí, quando aquela condição da nossa vida muda, eu não quero mais praticar. Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso aqui, certo? Não é complicado, mas é estranho. Sabe o que realmente a gente deseja? Nós, seres humanos em geral, sabe o que nós desejamos? Nós desejamos ficar bem momento a momento. A gente faz quase de tudo para evitar de encarar a dor, de encarar o sofrimento. Então, o que a gente geralmente e realmente deseja é ficar bem em um curto prazo de tempo. Não tem nada de errado nisso. O próprio Buda dizia: todos os seres desejam a felicidade, desejam se associar com a felicidade e se afastar do sofrimento. Agora, tem uma questão. É que algumas vezes, esse querer ficar bem em um curto período de tempo, às vezes a gente quer
ficar bem, só que do modo errado. Eu quero me entupir das coisas que eu acho que me faz bem, mas eu não tenho certeza realmente se aquilo me faz bem. Eu me lembro que quando a gente começou as nossas atividades aqui, em 2015, em 1º de março de 2015, às vezes a gente ficava brincando que era assim, parece que às vezes o sofrimento vem com a cara bonita. Parece que às vezes o sofrimento não vem com a cara do resultado final. Vamos acabar por isso aqui, esse negócio. Está ficando muito chato. Porque às vezes o sofrimento não vem com a cara do resultado final. Mas eu também não estou dizendo para você procurar coisas que são feias, porque lá no fim vai ter uma cara bonita. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que muitas vezes algumas situações se apresentam de uma forma, a gente embarca, e quando o resultado chega, não era bem aquilo que a gente imaginava. Então, às vezes, esse querer ficar só de momento a momento, em um curto momento, faz com que a gente não crie, não cultive algo mais sólido, algo de realmente positivo para aproveitar num maior espaço de tempo. Entenderam isso? Eu vou dar um exemplo para validar o que eu estou dizendo. Exemplo. E, infelizmente, a gente passa muito por isso, que é assim. Eu não quero sentir angústia. Eu não quero sentir medo, eu não quero sentir infelicidade. Eu quero evitar determinados estágios emocionais. Eu detesto até essa realidade que eu vivo. Sabe o que eu quero? Eu quero fugir dela. Aí vem pílulas falsamente mágicas. A gente toma. Por um tempo, a gente não está mais pensando e sentindo determinadas coisas. Naquele curto momento, pareceu ser algo bom. O que nos falta, muitas vezes, é justamente ter essa percepção de que é possível e é necessário criar algo mais sólido, algo realmente, um estado mental, emocional mais positivo, que faça com que esse meu bem-estar dure um maior espaço de tempo. Porque uma bebida, um comprimido que a gente toma para ficar bem em um momento, depois ele passa o efeito rapidamente. E a gente tem que aumentar as doses. Enquanto que se eu consigo trabalhar o meu mundo interno, minha mente, as emoções, esse estado de bem-estar é mais duradouro do que um comprimido ou outra substância. Não estou dizendo que é para você parar de tomar sua cerveja, parar de tomar seu vinho, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que é possível, eu acho até que seja necessário, a gente se dedicar um pouco mais para que o bem-estar surja das nossas condições internas. E o Zazen, que a gente fez ainda há pouco, o Zazen oferece muitas possibilidades. O Zazen, ele permite que a gente se conheça em profundidade. Isso é muito bonito. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei de estudar. Quando a monja ela diz assim: como é que eu penso? Quem me ensinou a pensar? Eu vejo o mundo pelo olhar de quem? Quem é que tem grande contribuição na minha forma de ver, entender e sentir o mundo? Quem tem grande influência?
que foi o tema do nosso retiro agora nosso curso de janeiro, né? A gente passou 4 semanas falando muito disso. Então, o Zazen, ele permite que a gente encontre, olha que maravilha, o Zazen permite que a gente encontre os nossos conteúdos internos. Eu estou vendo um altar ali tão lindo, já com o Buda na posição de Parinirvana. Ah, agora eu quero que me revelem de quem é. Josen, é Romeu. Romeu-san. Onde estás, Romeu-san? Olha aí o Buda já em Parinirvana, Eu já deixei preparado para o dia já 15. na posição, né? Isso. Muito bem, Romeu-san. Legal. Muito bem. Então, pessoal, o Zazen ele possibilita que eu identifique esses meus conteúdos internos. Eu identifique quando eu estou com raiva, quando eu estou com ciúme, quando eu estou com inveja, quando eu estou com medo, quando eu estou com angústia, quando eu estou triste. Quando a gente identifica, a gente já, opa, e a gente tem a sabedoria, a percepção de saber que tudo que existe é permanente ou é impermanente, pessoal. Tudo que existe é permanente ou impermanente? É impermanente, exatamente. Tudo que existe é impermanente. Então, aquele meu estado mental, aquele meu estado emocional, ele não vai durar. Então, o Zazen permite que eu veja esses estados emocionais, esses estados mentais. E o Zazen possibilita uma coisa que é você encontrar uma espacialidade. Que a gente chama muito assim no Zen vazio. Mas não é um vazio que nada existe, mas é um vazio que ele está cheio de possibilidades. Nesse vazio, ou nesta espacialidade, a gente encontra um estado de não perturbabilidade. A gente encontra um estado de imperturbabilidade. Aliás, o Zazen é o remédio, a meditação é o remédio para aquilo que o conhecimento intelectual não acessa e nem resolve. Isso é muito importante que você saiba. Foi até uma das coisas que perguntaram, eu acho, não lembro se foi no retiro, no curso de janeiro, se foi no final do ano passado. Só o conhecimento intelectual basta? Ajuda. Mas tem coisas que o Zazen, que a prática da meditação, vai mais profundamente do que o mero conhecimento intelectual. Por isso que é importante que a gente participe, por exemplo, de retiros, que a gente faça práticas de silêncio. Existe uma questão que a ciência já explica dos benefícios da meditação. Mas o fato é que a meditação, o fato é que o Zazen traz muitos benefícios. E outro fato é que a gente precisa cultivar. Ou seja, a gente precisa cultivar essa prática no dia a dia. Mas a pergunta é, e como? Agora eu vou responder como fazer isso. Quais são os caminhos que a gente pode seguir para tentar ter uma prática diária de Zazen? Eu confesso que é uma coisa que é difícil, mas que é extremamente possível também. Olha só, eu já falei de 3 coisas. Eu falei primeiro que é preciso desejo, é preciso identificar um tempo, é preciso selecionar um lugar e é preciso também
além da determinação, que, se possível, assim que você acordar, faça um zazen. Eu explico por quê. Então, se ao se levantar, você for logo fazer um zazen, se você tiver vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro, faça necessidades. Depois que você se levantou, se for ao banheiro ou não, vá para o zafur, vá para a almofada, vá para o banquinho, vá para a cadeira. Sabe por quê? Não tem nada de metafísico. É porque aí você já garantiu um zazen por dia. Se você se acorda meia hora antes, porque não quer se atrasar, por exemplo, se você faz o zazen assim que se acorda, você já garantiu um zazen por dia. Eu lembro que uma vez eu pensei isso com uma pessoa que me perguntou como é que eu posso me dedicar um pouquinho mais. Foi a primeira coisa que eu falei. De preferência, um zazen assim que se acordar. Por quê? Porque você já garantiu o zazen. Sabe por quê, pessoal? Porque as preocupações do nosso dia a dia não vão lhe tirar da prática. Se você fizer um zazen ao acordar, a gente evita que o peso do dia a dia dificulte ou até impeça a nossa prática. Esse é o motivo, digamos, aparente, visível, para você fazer um zazen logo que se acordar. Que é para as coisas do dia a dia não lhe roubar da prática. Mas não é só por isso, não. Quando a gente faz o zazen de manhãzinho logo cedo, e é por isso, também é por isso que os monges de diferentes tradições, budistas ou não, fazem suas práticas logo cedo também, porque também é uma forma de equilibrar os pensamentos e as emoções. Você já está começando o dia usando uma palavra que meus alunos adoram usar. Eu não sei nem se isso é bem conveniente dizer, mas vamos lá. Você começa o dia com uma pegada diferente. Você começa o dia já com um jeito diferente. Sozinho gostou ali, né? Com uma pegada diferente. Você já começa a equilibrar seus pensamentos, já começa a equilibrar suas emoções. Eu vou contar um caso que aconteceu, acho que não faz nem 15 dias. Recentemente, eu estava precisando ir ao supermercado. Presta atenção, galera. Eu estava precisando ir ao supermercado. Isso era já à tarde, 4h30. Mas eu também queria ir fazer um zazen da tarde, fazer o zazen da tarde. Aí eu combinei com Tassiana, que é minha esposa, combinei o seguinte, tu vai, ela tem aqui na rua, tu vai, quando tu voltar, a gente vai no supermercado que eu preciso comprar umas coisas também. Aí ela disse, tá certo. Ela foi, eu fiquei em casa, ajeitei umas coisas. Aí eu disse, eu vou tomar banho, porque eu vou fazer um zazen agora. Tomei banho. Na hora que eu acabei de tomar banho, aí eu disse, sabe de uma coisa? Olha a minha mente, dizendo, homem, vá logo lá no supermercado. Depois você faz esse zazen. Aí eu disse, é mesmo, não é? Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou lá na casa da avó de Tassiana, porque quando ela chegar, ela vai passar lá.
E eu não vou nem deixar ela descer do carro. Eu já vou... Olha a minha mente. Eu já estava começando a perceber que era importante fazer o zazen, mas minha mente já me puxou lá para o outro lado. Eu vou lá na avó de Tassiana, porque na hora que ela chegar, ela não vai nem descer do carro, que é para a gente poder ir logo comprar o que eu estava desejando. Aí eu fui, né? Só... Aí eu fui na casa da Tassiana, ela não estava, eu liguei. Eu disse, ei, tu estás aonde? Ela disse, eu estou aqui na casa da tua mãe, eu vim buscar a Nanda. Aí eu vi a besteira que eu fiz. Era para eu ter feito o zazen antes de ter ido, antes de ter saído. Mas minha mente, ela me mostrou todos os pontos positivos de comprar logo o que eu estava precisando. Aí eu vi a besteira que eu fiz. Ela ia demorar um pouquinho, aí eu me sentei em uma cadeira de balanço e comecei a fazer um exercício de respiração consciente. Tipo esse que a gente fez no início do zazen. Ar que entra, ar que sai. Aí a mente, já basta, já é o suficiente. Encurtando a história, a gente não foi ao supermercado. E quando eu cheguei, eu fui fazer o zazen. Aí eu aprendi uma coisa que eu até anotei. Quando você se comprometer de fazer o zazen para fazer outra coisa, perceba se aquilo que você deixou de fazer realmente era importante. De que maneira aquilo que você foi fazer antes de ter deixado o zazen para lá, em que foi que aquilo te ajudou? Pode. Mas do mesmo jeito que o sono vem, ele vai embora. No início, é porque a gente não está acostumado a ficar naquela posição, daquele jeito. Aí o corpo... Eu tenho muita dificuldade de fazer o zazen à noite, porque logo cedo eu gosto de dormir. E isso sozinho. A gente, quando é costume, antes de fazer o zazen, por exemplo, pode lavar o rosto, né? Aí já dá uma acordadazinha. Pode atrapalhar? Pode, mas também é possível se acostumar com essa nova rotina. Se você perceber que não dá para fazer, você fica muito sonolenta assim que se acorda, aí você vai ter que arrumar outro espaço de tempo. Que você acha que o seu corpo está mais adequado. Que sua mente e seu corpo está mais adequado. Eu falo do primeiro, logo cedo, que realmente é para garantir. 20 minutinhos, quando a gente está iniciando. 20. Mas se você tiver alguma dificuldade, você pode procurar outro horário. É aquele que eu falei logo no começo. Achar uma brecha. Certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se no início a gente se deixa muito vulnerável, presta atenção nisso, pessoal. Olha só. Se no início a gente se deixa muito vulnerável e a gente não tem disciplina, naqueles dias que a gente está numa maior vulnerabilidade, vai ser muito difícil de praticar o zazen. Vai ser muito difícil. Veja, eu, macaco velho, mais de 10 anos de prática, a minha mente, ó, costurando algumas coisas. Então, a dica é a seguinte, cuidado quando a gente começa a deixar muito para depois. Outra dica que é muito importante é assim, baixa expectativa quanto aos resultados e esforço constante. Prática constante. Você vai entender daqui a pouco o que é a prática constante que eu digo, certo? Outra coisa, sabe, pessoal? Se você realmente deseja cultivar a prática,
você não deve se preocupar demasiadamente com os resultados. Eu me lembro que uma vez alguém colocou num grupo, um grupo desses do WhatsApp, um bonequinho lá, né? Fazendo zazen. E o pensamento assim, iluminação, vem logo que eu não tenho o dia todo. Então, assim, a gente também não pode se preocupar demasiadamente com o resultado. Você começa a observar que quando a gente tem uma prática periódica, com certa constância, os resultados vêm conforme a gente vai praticando. O resultado não vem necessariamente lá no final. Os benefícios vêm quando a gente está praticando no dia a dia. Outra coisa, para a gente finalizar. Pessoal, assim, a prática, ela é constante. Não existe uma divisão entre eu e a prática. Isso é muito importante você saber. Tem um livro de Charlotte Jochebed, que é uma monja estadunidense. Eu não me lembro o nome desse livro, mas eu até tenho ele, eu acho que num tablet, onde ela diz o seguinte, ela diz que a coisa mais difícil que ela achou foi perceber que no dia a dia era a prática dela. Ou seja, no nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida comum, que está a nossa prática. Então, não existe isso. Eu sou uma coisa, a minha vida é uma coisa e a prática é outra. Não. A partir do momento que a gente quer praticar, a prática já começou. A partir do momento que eu praticar, eu já sou a prática. Olha, isso eu acho muito libertador. Porque eu estou dizendo o seguinte, que não é apenas sentar nos aforos. É importante, importantíssimo que a gente sente na almofada. Mas como eu já sou a prática, eu posso, na minha vida comum, no meu corre-corre, fazer um exercício de respiração consciente. A respiração consciente é uma corda que eu uso para sair de estados que estão puramente externos, onde eu estou apenas seguindo um determinado fluxo, onde eu respiro conscientemente, eu aciono essa corda e eu começo a voltar a habitar em mim mesmo com mais tranquilidade. E quando você tiver um resultado, pode ser minúsculo, pode ser pequenininho assim, você se alegra por ele. Nossa, eu não respondi grosseiramente àquela pessoa. Aquela pessoa fez de tudo para me tirar a paciência, mas hoje ela não conseguiu. Quando você tiver algum resultado, seja qual for, você se alegra. Depois que você se alegrou, quando você sentir aquele bem-estar, porque a gente sente esse bem-estar, aí você dedica a todos os seres. Você diz que esse meu bem-estar possa ser compartilhado com o maior número de pessoas. Que isso não para apenas em mim. Porque a melhor forma de fazer com que uma gota d'água não seque é arremessando essa gota d'água no oceano. A melhor maneira de fazer com que esse meu bem-estar não cesse, não acabe, é fazer com que outras pessoas também tenham esse bem-estar, para que a gente possa criar uma interdependência positiva. Eu queria encerrar com uma frase de um texto que a gente lê, todos os dias ímpares, que é de um monge
chamado de Sekito Kisen. Ele nasceu em 700 e morreu em 790. A gente recita todos os dias pela manhã, nos dias ímpares. Ele diz assim: lendo estas palavras, apreenda a realidade. Não julgue por nenhum valor. Se você não vê o caminho, não o vê, mesmo ao andar nele. Quando você caminha, não é perto nem longe. Se estiver deludido, estará a rios e montanhas de distância. Respeitavelmente digo, aqueles que querem ser iluminados, noite e dia, não percam tempo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.